Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, eu, Luiz, irei apresentar essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Hoje com ela, que escreve desde os 13 anos, formada em comunicação social, tem uma especialidade em gestão do tempo e desenvolvimento pessoal. É criadora de um curso que muda a forma como você vai levar a vida. Seja um governante do seu tempo. A gente vai falar muito sobre esse tema hoje. Ela escreve sobre Mundos Fantásticos para Crianças, Jovens e Adultos. Com vocês, Natália Ramos. Tudo bem, Natália? Tudo ótimo. Obrigada por essa apresentação, Luiz. Estou muito feliz de estar aqui com você, estar aqui com o teu podcast maravilhoso, que eu acompanho sempre também. Obrigada. Que coisa boa. Eu estou muito feliz com a sua presença, porque eu também te acompanho nas redes sociais e, assim, quando eu tenho a oportunidade de convidar alguém topa participar para poder falar de literatura, eu acho maravilhoso. Natália, vamos falar um pouquinho como que surgiu a literatura na sua vida? Olha, boa pergunta, viu? Eu acho que desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente, acho que geralmente a literatura entra na vida de muitas pessoas através dos pais, né? Dos pais, da família, do convívio, e eu tive pais, assim, que sempre leram muito, né? Eu comecei muito lendo gibi, mangá, e meu pai trazia muito, assim, uma pessoa ávida por ler, né? Trazia, acho que, muito gibi para mim, e comecei lendo, e também tive professores, assim, que estimularam muito a leitura. E comecei dessa forma, assim, em casa mesmo. Meu pai lia muito ficção científica. Tem algum autor em específico? Porque eu comecei com Douglas Adams, que eu achava maravilhoso. Olha só. Então, tem um autor que eu sempre confundo, mas acho que é Pedro Bandeira que fala. Pedro Bandeira é fantástico. Muito, né, que me marcou. Eu lembro que não era nenhuma leitura obrigatória, nada, mas eu estava na escola, na biblioteca, procurando alguma coisa, eu acho que é A Marca de uma Lágrima, o livro, se eu não me engano, que eu acho que tem os poemas, né? Sim. E uma certa profundidade, comecei a ler, eu falei, nossa, o que é isso? Nunca tinha entrado em contato, acho que eu tinha 11, 12 anos. Entrei em contato, assim, com a literatura, eu falei, gente, o que é isso aqui? Aí comecei a ler, me apaixonei e virei uma devoradora de livros, assim. Imagino, porque o Pedro Bandeira, ele é uma pessoa, é um autor, no caso, que assim, marcou gerações, é um autor fantástico. Eu acho que é o primeiro contato de muita gente. Uma coisa que me deixou curioso, você falou em mangá. Você lia quais? Então, eu morava em São Paulo, né? Agora eu moro em Santa Catarina, mas eu passei boa parte ali da minha infância e da minha adolescência, pré-adolescência em São Paulo. E lá os mangás, eles chegaram muito cedo, coisas que quando eu tinha uns 12 anos para Santa Catarina, era meio difícil de achar. Chegou depois, assim, né? Mas eu lia, não sei se tem ainda hoje, mas eu comecei lendo Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Nossa, fantástico. Eu lembro dessa época. Tava uma fofura. Cavaleiros do Zodíaco, que bombava, assim, né? Tinha extinta manchete, né? Passava e tinha o mangá, né? Exatamente. Que coisa boa, que lembrança boa, gente. Eu lembro disso, assim, com muita vontade. E eu adoro, assim, suspeita para falar, porque eu leio até hoje também, assim, né? Com menos frequência, até tô meio por fora, assim, às vezes o pessoal sabe que eu leio e vem me perguntar, porque tem tanto agora, que agora a gente tem o Crushing Crow, tem tanto a JBC muito forte, né? Exato.
fazer um parênteses. A minha irmã, há muito tempo atrás, ela achou que eu não lia mais, e uma pessoa pediu, ela doou todos os meus mangás de coleção, mas deu um BO de família. Imagina. Eu não era muito aficionada, né? Eu falei, como assim, né? Mas ela doou os meus mangás, eu fiquei quase entrei em depressão. Nossa! Não, é porque eu vou te falar, eu tenho mangás aqui que vai completar 23 anos que está comigo. Que bacana. Que são os da Sakura Card Captor. Sim, eu tenho a primeira versão, a versão brasileira, até hoje, as primeiras edições. Eu também tenho alguns, não tenho todos, mas do Clamp eu tenho vários, do Shishiholic, do Sakura, do Tsubasa, e daí nós vamos ficar falando só sobre mangá, daí. Exatamente. Mas, assim, também foi uma área que eu comecei e, assim, nunca mais parei. Eu só parei alguns anos atrás, mais ou menos em 2015, porque eu tô sem espaço. Sim. Aí, assim, só quando eu me mudar, que eu vou construir uma prateleira, aí eu vou voltar a comprar algumas coisinhas. Sim. A gente esbarra nesse problema, né, Luiz? Porque a gente começa a ler, e assim, eu não sei você, dependendo do livro, eu não quero me desfazer, né? Porque livros e mangás, dependendo da época que você está lendo, depois você está em outro momento da tua vida, você lê novamente, é outra história, né? Exato. Você interpreta de outro jeito. E principalmente, eu não sei se o pessoal está acostumado aos mangás, o que me atraiu muito, não falando dos gibis, mas é que os mangás, eles sempre têm muita profundidade, uma cultura diferente, sempre tem lições, né? Eu acho que me influenciou muito nesse sentido, assim. Então, principalmente a gente está falando de Clamp, o Clamp ele trabalha muito questões filosóficas, éticas, morais, né? Então aquilo me pegou muito, assim, eu falava, gente, o que é isso? E de trás para frente ainda, né? Eu falei, deixa eu ver isso aqui, diferente. Né? Não, e sem contar que a Clamp falava de feminismo nos anos 80. Exato. Se a gente for parar para pensar, gente, assim, são temas tão atuais, com pequenas nuances, sim, que pouca gente pega, assim, tanto eu que acho maravilhoso. Tanto você pegou, porque o Estúdio Clamp é mulheres, né? Majoritariamente formado por mulheres. Não sei como é que está agora, né? Mas, inclusive, um dos primeiros que elas lançaram, e daí eu não sei se foi pela Conrad, quem que foi, que chegou aqui, eu lembro que eu tinha em inglês, do RG Veda, que é um mangá... É muito polêmico, é bem polêmico, porque tem questões bem, assim, LGBTQ daquela época, né? Então, era um negócio, assim, revolucionário. E eu falei assim, e eu comemorava em São Paulo, às vezes a gente em Seba achava, assim, né? E eu falava, caraca, o que é isso aqui? E o meu pai tá lendo, pode ler, pode ler. Vou procurar saber, porque esse nome eu não conheço, mas, assim... Durante, eu acho que 7 anos, eu li muita coisa da Clamp. Depois disso, eu fui mudando. Sim, eles eu fui seguindo as modinhas. Sim, mas elas são fantásticas. Exatamente. Mas, Natália, que coisa boa saber que você tem uma influência no mangá, porque hoje eu percebo que muita gente tem influência da Turma da Mônica, e, assim, acho fantástico, mas quando eu vejo outras pessoas também falando de mangá, eu fico encantado. Sim. E Turma da Mônica, eu até... O meu filho agora está alfabetizando, né? Sim. Turma da Mônica, para mim, também foi muito bacana, porque é tudo em caixa alta, isso é importante quando a gente fala de literatura infantil, né? Exato. E ele, para ler, assim, e também tem várias lições, o Maurício, nesse aspecto, depois começou a inserir vários personagens, né? Para agregar e ficar uma coisa mais diversa. E eu estive na Bienal, e eu até comentei com uma colega, eu fiquei muito triste, que nos dias que eu fui, eu não consegui ver o Maurício, e também remete à minha infância, tive muita influência dele, acho que todos nós, né? E eu não consegui encontrar, eu falei, eu queria ver esse homem, né? Porque ele já está velhinho também, né? Não consegui. Nossa, que coisa boa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre Bienal também, porque eu também estou muito curioso. Mas antes disso, Natália, eu queria também entender por que comunicação social? Pois é, boa pergunta.
Eu acho que quando a gente, não sei se eu já falei, mas eu sempre fui atleta, né? Minha vida inteira. Minha vida inteira, sempre tive metido nos esportes. Meus pais sempre incentivaram muito, assim, o esporte me ajudou em muitos momentos da minha vida, até porque o meu pai, ele era militar. Então, a gente se mudava bastante, né? Porque a carreira militar, você se muda bastante. Então, o esporte era um local, assim, que eu conseguia, uma terapia para mim, um local onde que eu conseguia ter forças, né? Porque toda hora você mudando, e você está crescendo. Então, eu sempre me identifiquei muito no esporte. E quando a gente precisei ir para a comunicação, fiquei naquela coisa, né? Geralmente quem é atleta vai para educação física, né? Mas eu queria muito, assim, trabalhar a parte de... Porque eu escrevia desde os 13 anos, né? Só que eu não vislumbrava essa carreira de escritora, porque no Brasil, né? Vou revelar minha idade agora, naquela época eu não vislumbrava, assim, tão fortemente como uma carreira em potencial. Então eu fui para a comunicação para estar perto da escrita, da letra, porque na verdade eu queria jornalismo. Só que daí, no momento quando eu prestei, da faculdade que eu prestei, não tinha jornalismo. E daí eu fui para comunicação social, né? Que também tá ali, né? E daí fui também, concluí, fiquei feliz, porque acho que tem muito a ver comigo, assim. Eu gosto de falar, gosto de me comunicar, gosto de escrever, fiquei nesse campo, né? Trabalhei muito com publicidade e propaganda também. E daí achei que ficou dentro. Imagino, mas só aproveitando a questão do esporte, você tinha algum esporte preferido ou você era bem dinâmica? A cada período você ia trocando? Não, eu bem cedo eu fui para a natação, né? Meu pai sempre falava que a gente tem que nadar, questão de sobrevivência, né? Porque a gente sempre viajava muito para a praia, então nadei acho que até os 9, 10 anos. E depois me achei no basquete e no tênis, né? E tênis eu pratico desde a adolescência, joguei tênis profissionalmente durante um bom tempo, e depois, por questão de dinâmica familiar, assim, fui para o beach tênis, que está muito em alta aqui no Brasil também, que o pessoal fala que é o esporte raquete de praia, ping-pong de praia, ping-pong de areia. Que fantástico, diferente. É. Muito bom. Você conhece beach tênis? Beach tênis tá começando a ter uma moda aqui em BH. Ah, olha só. BH, Minas Gerais. Teve os torneios grandes aí, tá? Teve mundial aí. Eu sei que o Ronaldinho Gaúcho, ele está envolvido nisso, não é à toa que aqui em BH está começando a virar moda por causa dele. Ah, que legal. Eu não sei falar se é uma coisa que, entre aspas, tirando a questão do Ronaldinho, isso é uma coisa que está ficando popular, sabe? Ah, entendi. Porque o homem, aonde ele encosta, tem divulgação. Sim, é verdade. Aí é por isso que eu tenho minhas dúvidas. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho válido qualquer tipo de esporte, mas gostei muito de ouvir isso daí. E Natália, a gente falou sobre uma questão de desenvolvimento pessoal, de um curso que você desenvolveu. Sim. Esse curso surgiu ao mesmo tempo da comunicação social ou foram coisas à parte? Sim. Ele sempre fez parte, assim, da minha formação. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu sempre trabalhava com vendas e atendimento ao cliente, né? E nas empresas que eu entrava, sempre acabava... Eu entrei muito cedo, sabe, Luiz? Gerenciando, supervisionando equipes. E eu sempre entrava na empresa e identificava, às vezes, que o que faltava, além da gente, né, vender e trabalhar a questão de marketing, também era a questão de gestão de pessoas. Sempre tem um gargalo muito grande, assim, em várias empresas, é saber gerir as pessoas, né? Antes tinha muito aquela coisa do chefe, né, com chicotinho e tudo mais, baixa a cabeça que quer trabalha, e o mercado agora mudou muito, né? As pessoas estão muito colaborativas, os funcionários têm voz dentro da empresa, as empresas querem fazer uma construção, né, de uma visão, valores em conjunto. E muitas empresas, bem nessa época, assim, quando eu estava me formando, muitas empresas não sabiam muito se adequar a essa dinâmica, né? E eu fui vendo que foi tendo essas oportunidades, assim, nas empresas que eu estava trabalhando, e muitos dos clientes que eu atendia, da forma como eu atendia, os clientes falavam assim para mim, você não pode vir aqui dar um curso de gestão?
para os meus gerentes, para os meus supervisores. E daí foi assim, foi automático, foi uma coisa muito natural, assim, eu acho que também essa questão da comunicação e de eu escrever, então eu fazia cartilhas, ia lá, palestra, fazia gestão, fazendo um alinhamento estratégico mesmo, e daí foi surgindo esse curso, né, porque empresas de outras localidades começaram a pedir, eu falei, olha, eu vou bolar um curso, que eu acho que vai sintetizar bem o que eu trabalho com as equipes e vai auxiliar também essas empresas, né? Então, partiu daí também. Que fantástico. Porque, não, é porque às vezes eu fico pensando, quando a pessoa cria um material muito específico, muito técnico, às vezes tem gente que fala, eu não consigo escrever. Porque eu vejo que você escreve muito romances, né? É mais ou menos. É mais engraçado, sabe por quê? Porque é romance, Sim. mas eu sempre brinco assim com meus personagens, sabe? Ele sempre acaba dando um negócio, dá um problema, e acaba virando um drama, eles não me obedecem. Entendi. Os meus personagens não me obedecem, então acaba virando sempre um drama, um suspense. Eu nunca naveguei muito pelo terror, assim, mas acaba sempre virando. Eu não escrevo coisas muito fofinhas, assim. Até eu tento, tá? Mas é que os personagens não me obedecem muito. Imagino. Até onde eu percebi, você tem 6 obras lançadas, isso? Isso, tem uma que eu vou lançar agora, pretendo lançar no Natal, a sexta. Ótimo. Então, vamos criar uma linha cronológica aqui de lançamento. Quando que foi o seu primeiro lançamento? Olha, é que 2 obras que eu lancei, que eu era adolescente, eu não tenho. Foi lançada, eu era adolescente, eu não tenho, né? Então, 15, 16 anos. Depois, como eu estava comentando contigo, como eu não tinha bem, assim, bem dentro de mim, assim, que eu queria ser escritora, eu não vislumbrava ainda isso como uma carreira, eu fui trabalhar, trabalhei em empresas, como eu falei, tinha carreira de atleta em paralelo e escrevia como hobby, não escrevia assim pensando, né? E daí tem uma história que eu falo que é Crônicas de Pancã, que essa eu escrevo desde os 15. E eu só fui lançar, e quando eu terminei o livro, que esse foi o primeiro livro que eu terminei, ele terminou com 1000 páginas, para você ter uma ideia. Sério? Aí, conhecendo um pouco do mercado editorial, eu falei assim, isso aqui vai ser bem complexo de ser publicado por uma escritora, né, que, assim, é nova no mercado, apesar de eu já estar, né, não um tempo mais nova, assim, o meu rosto e estar nos eventos e tudo mais. Então, o que eu falei? Eu vou lançar primeiro contos, que eu sempre gostei de escrever contos, vou lançando contos, participando de antologias e tudo mais, e depois, conforme for, eu vou lançando meu livro, né, então... Primeiro mesmo foi um conto que teve assim um certo sucesso, tive críticas ótimas, foi As Cores, que foi uma coletânea pela revista Subtextos, que está ali. Depois, então, daí eu lancei o meu livro infantil, que fala sobre disciplina positiva, que o nome é gigantesco. Era uma vez um cão que se chamava Gato e que às vezes vira um ogro, mas é as séries do Gato e Ogrocão, né? E daí depois eu lancei Contos de Crônicas de Pancã. Eu lancei esse livrão, que eu falei, eu quero experimentar, eu quero ver como as pessoas vão receber essa história, porque como eu escrevo desde muito tempo, é o meu bebê, eu brinco, né? A história passou por todas as fases da minha vida, adolescência, eu nessa transição de adulto, então assim, eu lancei contos desse livro maior, né? E daí agora eu lancei em comemoração ao Halloween, que era contos que eu já tinha soltos, assim, eu juntei, que é Sonhos Perdidos em Paisagens Insólitas, que inclusive está top 2, eu acho, ali na Amazon, né? Opa! Que daí contos de suspense e terror. Que coisa maravilhosa! E daí, nesse meio caminho, eu soube que eu fui selecionada para um prêmio ali do Escreva Garota, que também para mim foi um exercício, assim, né? Porque também era suspense e terror. Então, que é um gênero que eu tô flertando com eles, né? Não, fantástico. Só mandar um abraço aqui pro pessoal do Escreva Garota, porque eles estavam lá na Bienal de Tiradentes, onde eu consegui conversar com
algumas pessoas do Escreva Garota. Eu tô tentando lembrar o nome das pessoas, mas a cabeça não está ajudando. Não tem problema. É bastante gente, tá? E é um grupo fantástico. Assim, um beijo para a Lela, um beijo para a Lupa, as meninas, que são incríveis. A gente quer vocês aqui, gente. Vamos chamar. Em breve. Mas aí, Natália, você lançou essa coletânea, não. Esse livro de 1000 páginas, você procurou alguma editora, quis lançar independente? Como que foi esse processo? Então, esse livro de 1000 páginas eu não lancei. Eu não lancei ainda. Eu estou para lançar daqui a um ano e meio. Eu tenho 2 editoras que estão interessadas. Boa. Eu procurei editoras, né? Eu tenho 2 editoras que estão interessadas, mas assim, a gente está fazendo todo um trabalho, né, de revisão, de adequação de texto. Eu estou trabalhando com uma editora, porque assim, você sabe como é que é, né, Luiz? Exatamente. Tem a parte da editora, daí às vezes eu tenho todo um visual também estético que eu penso do livro, né? Entendi. E uma editora que eu estava conversando, eu senti que eu não teria muita essa abertura, sabe? Então, agora, que eu ainda não posso comentar, né? Tem outra editora que eu estou fazendo esse trabalho e a gente está vendo que vai ser viável, porque eu tenho esse livro grande, que, na verdade, provavelmente vai ser dividido em 2, e tenho mais já o segundo livro escrito. Boa. Então, assim, é uma coisa, é um projeto de vida, né? Então, eu quero fazer ele do jeito certo, assim, né? No tempo certo, né? Não, perfeito. Então, só para me entender, o que está na Amazon hoje, que é top 2, você lançou ele mais ou menos quando? Só para a gente ter uma noção aqui. Foi lançado em julho, se eu não me engano. Julho? Tem pouco tempo, então. Eu acho que foi julho. Julho, se eu não estou enganada, acho que foi julho. Julho ou agosto, estou na dúvida agora. Eu lancei para poder ir para a Bienal de São Paulo. Vamos aproveitar que você participou da Bienal, e você estava com uma expectativa boa em relação à Bienal? Olha, porque eu lancei ele e-book, né? Então eu estava bem apreensiva, assim, porque eu levei o meu livro infantil e levei ele, né? Eu estava um pouco apreensiva, mas você sabe que eu tive uma recepção muito boa, assim, porque como eu levei cards, levei QR Code, que as pessoas podiam baixar, eu tive uma aceitação muito boa, consegui fazer uma divulgação muito legal lá, porque realmente muitos jovens, o meu público daí, ele é mais 14, esse livro, né? Entendi. Muitos adolescentes, assim, lendo, sabe? Você ia na Rocco, você via os outros livros de fantasia, que é desse público. É que, assim, o meu livro está muito em alta agora, os féricos, né? Pega o Acotar. O meu livro não é tão focado em romance. Você vai pegar, ele é mais, assim, um The Witcher, um Bernard Cornwell, um Senhor dos Anéis. Ele é que o pessoal fala romance, mas ele não tem tanto foco em personagens românticos, né? Sim, sim. Então, mas teve bastante aceitação, assim, porque esse contos que eu lancei, ele faz uma introdução ao mundo de Pancã. São 4 contos, onde as pessoas vão começar a se situar sobre o que é Pancã, né? Sobre como é que funciona esse universo. Entendi. E é a primeira vez que você participa de uma Bienal, ou você... Da Bienal, sim, eu já tinha participado. Como autora? Eu já tinha participado de outras feiras, mas da Bienal foi a primeira vez, assim. Foi muito legal. E a emoção é diferente, né? Quando a pessoa te procura. Nossa, é muito diferente. Inclusive, aconteceu um negócio que assim, a gente não está muito preparado, né? Acho que foi, eu até anotei aqui, acho que foi 4 ou 5 pessoas que foram especificamente naquele dia falar comigo. Aí eu até ficava assim, tipo, oi? Será que tá com a pessoa certa? E essa parte é muito gostosa, assim, né? Das pessoas falarem, eu li, eu gostei, eu quero mais, eu quero saber mais, quando é que vai lançar o resto e tal. Então, isso é bem bacana, assim. É bacana demais. Isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço. Assim, eu sou editor. E sempre quando eu edito algum material e eu vejo o livro nas livrarias, eu fico assim, também encantado. Eu lembro até de uma história de uma pessoa que me procurou para perguntar o final de um livro que eu editei. Olha só! Aí a pessoa, aqui, o que vai acontecer com o ciclano? Aí mas você vai saber no terceiro livro. Você não pode me adiantar, não? A pessoa queria spoiler, olha só. Gente, eu lembro dessa história e eu rio.
horrores, porque eu falei, gente, por que eu coloquei meu telefone na última página do livro? E eu achei isso o máximo, Nossa, máximo. muito legal. Eu já mudei a tática. Hoje em dia eu boto um e-mail, que é para a pessoa poder mandar e-mail. Sim. Mas eu acho o máximo esse tipo de situação. Uhum. É bem isso mesmo. E Natália, vamos aproveitar que você falou sobre Bienal, falou um pouquinho sobre editoras. Para você está sendo uma experiência boa estar lançando através de uma editora, está tendo todo esse processo de revisão. Como que está sendo para você? Está sendo algo bacana? Sim. Então, eu lancei alguns independentes e pela editora, né? Eu acho que o que pega muito na editora, mas pelo menos assim eu tive muita sorte, é a questão de o modelo de trabalho, né? Exato. Porque eu acho que a editora ela tem que ter afinidade, ela tem que gostar do material, tem que gostar do que tu escreve, e eu acho que ela já tem que publicar esse tipo de segmento, acho que esse gênero, né? Eu acho que faz diferença. Faz toda a diferença. E com quem eu estou trabalhando, assim, tá bem legal, porque tá entendendo o que eu quero passar, e quando tá muito denso, quando não tá legal, a gente está conseguindo trabalhar e condensar o texto de uma forma assim que prejudique, sabe? Sem que corte, vamos tirar, vamos não sei o quê. Então, tá bacana, assim. E principalmente porque nos meus livros eu quero trabalhar muito ilustração. Ilustração a gente sabe que tem um custo, né? Mas por isso que eu falei que nem que demore um pouco para lançar o projeto, mas eu acho que senão o projeto ele não faz sentido se não for lançado dessa forma. E você achar uma editora que entenda isso é difícil. Faz toda a diferença. Né? Mas eu tô vendo que tá tendo tanto agora, saiu os semifinalistas ali do Jabuti, né? Exato. Quantas editoras diferentes que estão ali, e pequenas, né? Justamente que estão fazendo um trabalho diferenciado, assim. Então, acho que a gente está no momento que está tendo esse espaço também, onde o autor ele está tendo muita voz dentro das editoras para fazer um trabalho mais personalizado, assim, né? O que eu vejo hoje é que depende muito. Eu gosto de falar que é o seguinte: uma coisa que eu percebo muito é que às vezes o autor ele chega na editora e porque quer lançar o livro. Ele não deixa a editora analisar o livro para dar aquele pitaco básico que toda editora tem que fazer. Sim. Porque uma coisa que eu estou percebendo hoje em dia é o seguinte: a pessoa custou achar uma editora, aí do nada porque quer lançar o livro. Aí não dá aquele tempo de amadurecer o projeto. Entendi, rápido, né? Aí isso eu acho perigoso em alguns casos. Porque, por exemplo, se você não para amadurecer o projeto interno, tanto revisão, diagramação, porque às vezes uma diagramação um pouco mais espaçada, dependendo do jeito que você escreve, ajuda. Ajuda na construção. E assim, eu já reparei em muitos materiais que são excelentes, mas a diagramação matou o livro, ou então o tamanho da fonte matou o livro. Aí é por isso que eu sempre falo, gente, vai fechar com a editora, não fica com pressa de querer lançar o livro, não. Fica querendo opa, vamos corrigir esse detalhe, vamos corrigir esse outro, vamos pegar a boneca, vamos analisar ela. Eu acho que isso é o primordial. Sim, e sabes que você falando, eu concordo 100%, porque quando eu fui lançar Contos e Lendas, muita gente me pergunta, nossa, mas você já tinha um livro pronto, por que tu não lançou? Eu falei, justamente por isso, porque eu não queria errar com esse livro, né? Então eu lancei o conto justamente para aprender, para poder ver o mercado editorial, ver como é que eu iria fazer, e porque eu quero ter esse cuidado, porque senão é que nem você falou, Luiz, você gastou tanto tempo, tanta energia num projeto, daí na reta final aí você vai dar uma escorregada, né? Então, exatamente. Então eu acho que tem essa questão que tu está falando, mas eu não sei se é porque a minha personalidade eu vou um pouco na contramão, assim, né? Por isso que eu ainda não tenho tantos físicos lançados. Eu não sei se também é um excesso de capricho meu, mas eu acho que o livro físico depois fica para sempre,
né? Não, exatamente. Não é à toa que é chamado de obra. E aí depois Uma que obra. foi, exato. Então eu sou bem assim, eu prefiro ir de passito, porque eu acho que hoje em dia também, falando da gestão do tempo, agora eu vou entrar nisso daí, as pessoas estão muito imediatistas. E eu acho que se for para você fazer sucesso, se você estiver galgando o seu caminho e você estiver fazendo o seu trabalho direitinho, ou hoje ou daqui a um ano, você vai ter o sucesso, você vai ter o seu espaço. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu sei que é um meio muito competitivo, mas tem espaço para todo mundo, né? E eu prefiro ser conhecida pela minha obra, mas as pessoas vejam que teve um capricho, teve um zelo ali, do que uma coisa de lançar, porque às vezes a gente tem que cuidar um pouco com isso também, né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito consumo rápido, tem que lançar. Eu vejo o pessoal pressionando alguns escritores aí de crônicas e de séries, né? E fica, mas o cara não lançou ainda, gente, mas isso é um processo, como você falou, às vezes tem que maturar, tem que gestar, demora também. Daí depois que você gestou, vai para a editora, tem que gestar de novo, né? Exatamente. Então, eu tenho isso em mente que é por aí também. Vamos aproveitar que você falou sobre gestão de tempo. O que você diria hoje para esse público muito ansioso? Tem alguma dica que você pode dar para os autores que estão ouvindo a gente? Olha, boa pergunta, assim, boa análise. Eu acho que o mundo inteiro, até eu faço um clube do livro, né? O mundo inteiro as pessoas estão muito aceleradas e estão muito assim, a gente está vendo pessoas com várias questões de saúde mental até, né? Eu acho que a forma como está estruturada a sociedade, se a gente deixa, a gente vai meio que sendo arrastado por isso, né? As redes sociais, a própria estrutura, né? Que você tem que postar todo dia, você tem que estar todo dia ali conversando, você toda hora borbulha um assunto, você tem que dar uma opinião, você tem que ser expert no assunto, né? Então, acho que isso também está gerando uma estafa, uma necessidade, até os aplicativos do celular, toda hora está ali, blim, 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 blim. Então, é um ritmo, né? É um ritmo da tecnologia que eu acho que o ser humano não necessariamente está acompanhando. Só que às vezes a gente está tão imerso nessa rotina que é difícil você perceber e se desconectar, né? É difícil. Então, às vezes, quando eu sempre trabalho que a gente precisa fazer um planejamento e estruturar o que você quer fazer, o que é prioritário na tua vida, né? Porque senão, no final, a gente acha que nós somos pessoas produtivas e no final nós somos pessoas ocupadas, que estamos ficando estressadas e ansiosas. Né? E sem contar que a pessoa acha que é produtiva, mas ela não está produzindo nada de útil para a vida dela. Exato. Ela chega, ela vê a agenda cheia de coisa e quando ela vai ver que o que ela poderia estar produzindo um pouquinho toda semana para que seja algo que ela vai colher lá na frente, que nem você falou, que realmente faça diferença na vida dela, como construção de ser humano, não faz, né? Não dá tempo. Mas eu acho que a própria estrutura como tá, Luiz, ela tá meio complexa, assim. Então, o que eu sugiro façam clubes do livro, façam algo por você que trabalha o seu desenvolvimento pessoal. Às vezes as pessoas acham que você está no ócio, você separar momentos do teu dia para respirar, para dar um descanso na mente, as pessoas acham que elas não estão sendo produtivas, né? Tem muito preconceito com isso também. Eu vou tirar um tempo para fazer um descanso, para dar uma desconectada dessa. Não aguenta. A pessoa não aguenta o ritmo, né? Sendo que tem muitos estudos que apontam que você também precisa, por exemplo, a gente trabalha muito com computador, né? Então, eu sou atleta, eu automaticamente também sou atleta. O meu contraponto disso tudo aqui é o esporte. Né? E quem não tem isso, tem um hobby muito importante. O hobby que não seja vinculado, né, ao que você faz cotidianamente. Então, quem trabalha com o corpo, é bom trabalhar no descanso à mente. Quem trabalha com a mente, é bom trabalhar no descanso o corpo, né? Isso já ajuda bastante na ansiedade, mas é preciso que a pessoa realmente tenha isso, assim, no dia a dia. Porque não adianta, assim, que o pessoal fala, eu me mato de trabalhar, daí sábado e domingo, é desforra. Aí vai para a loucura. Aí é um desequilíbrio muito grande, né? Porque a gente tem que ter um equilíbrio diariamente, senão tem uma hora que estoura, né? Não dá conta. Fantástico, gente. Anota essa dica, que essa dica é matadora. Eu adorei ela. Que bom. Não, fantástico, Natália. Uma coisa que eu percebo também é a questão de uma boa gestão reflete na nossa qualidade de vida, né?
Ah, sim, tem tudo a ver, né? Às vezes as pessoas, às vezes me perguntam assim, qualidade de vida. Primeiro que qualidade de vida, às vezes que a qualidade de vida para mim é diferente do que a qualidade de vida para você, né? Mas a qualidade de vida, ela está muito, discuti inclusive sobre isso esses dias, ela está muito ligada aos teus projetos, né? Porque o que você está plantando agora é o que você vai colher lá na frente, né? Então, às vezes você está numa rotina louca, né? E também, eu quero porque eu quero ter dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, beleza. Só que às vezes isso está sendo a que custo? Ao custo da tua família, ao custo do tempo com a tua família, ao custo da tua saúde, muitas vezes. Tem gente que, para poder dar conta do dia, deixa de almoçar, deixa de tomar café, né? Então, às vezes, o que é qualidade de vida? Às vezes, vale a pena você... Tem muitas pessoas que estão fazendo o caminho inverso, Luiz. Se tu procurar, vai ter muitas pesquisas nesse sentido, que tem pessoas que estão preferindo ganhar menos, mas ter um ritmo de vida mais tranquilo do que se matar de trabalhar, daí chega lá nos 40, 50 anos, a pessoa está com um estado de saúde deteriorado e não consegue aproveitar, né? Não consegue aproveitar o que ela gostaria. Porque tem gente que fala, vou agora me matar de trabalhar e quando eu tiver 50, 60 anos vou me aposentar. Mas aí depois está cheio de problema de saúde, questões mentais, não consegue aproveitar. Exatamente. Né? E aí como é que fica, né? Eu só sei que o pessoal precisa virar a chave, porque uma coisa que eu também percebo muito é que a pessoa ela é livre durante 2 dias e durante 5 dias ela, entre aspas, ela se acha escravizada. Eu vejo muita gente com essa mentalidade. E assim, eu acho que a gente precisa começar a virar a chave para a gente, eu tenho que viver 7 dias. E os 7 dias bem vividos, da melhor forma possível. Exatamente. É a qualidade, é você saber gerir o seu tempo, né? Eu sempre digo assim, se você faz o teu planejamento diário, você não é uma pessoa que está apagando incêndio. Porque se tu é aquela pessoa que está correndo toda hora e não tem tempo para nada, quando a pessoa me fala assim, desculpa, eu estou tão corrida, não tenho tempo para nada, eu falei, errado aí. Porque uma coisa é tu ter imprevistos, né? Que nem Exato. aconteceu com a gente aqui, que eu te comentei. Agora, outra coisa é se todo dia eu tô tendo imprevisto. Eu falo, opa, então eu sou apagador de incêndio, né? Eu não tô fazendo bem a minha gestão diária, eu tô colocando mais coisas do que eu tenho capacidade de fazer no meu dia, né? Uma coisa que eu gosto até de falar com o pessoal é o seguinte, quando sua agenda está bem feita, você dorme tranquilo. 100%. Você não se preocupa com o outro dia. 100%. Então, Exatamente. assim, gente, presta muita atenção nisso. Verifica a sua agenda e verifica se você está dormindo tranquilo. Se você não está na hora de rever sua agenda. Com certeza. Tanto que a gente no Brasil tem uma epidemia de burnout e problema de saúde mental. Nós estamos numa epidemia. Sim. Então é uma ótima dica mesmo, Luiz, que nós precisamos cuidar e precisamos alertar para isso, né? Exatamente. E Natália, vamos aproveitar. Eu vejo que você tem uma dinâmica muito boa na internet, na rede social. Qual que é a sua relação com a internet? Você gosta de produzir esse tipo de material ou produz porque faz parte dos seus projetos, faz parte do seu trabalho? Me fala como que é a sua relação hoje. Então, a minha relação ela é de amor, mas... Vou colocar uma vírgula. Porque eu gosto, mas daí isso volta naquilo que a gente falou. Eu acho que é importante a internet, se você saber usar, ela é uma ótima ferramenta, principalmente para nós, né? Você pensa, eu sou uma autora, muitas das minhas obras, elas não são por editoras, então a internet me ajuda imensamente a divulgar os meus trabalhos, né? Me ajudou muito a ter contato com o público, a poder fazer meu planejamento. Agora, o que eu vejo que é o complexo das redes sociais? Que às vezes, muitas vezes, como ela tem essa questão que ela só te alavanca se você está engajando, tem os dois problemas aí, né? Às vezes você não está chegando para as pessoas, não porque você não é interessante, mas sim porque você não é interessante para a plataforma. Exato. E daí começa você ter que cair naquilo que eu vi muitos criadores de conteúdo, que você tem que cair naquela produtividade absurda, vídeo toda hora, e que às vezes tem pessoas que esse não é o meu ritmo de trabalho.
Até porque se eu falo sobre gestão do tempo, eu preciso de ter tempo para gestar, para escrever, às vezes eu preciso fazer um detox. Então, isso às vezes tem pessoas que não entendem isso. Tem gente que fala assim, poxa, às vezes tem dia que tu não aparece no Instagram. Eu falo, pois é, mas é porque no meu planejamento não é para eu aparecer no Instagram aquele dia. E, tipo, graças a Deus que eu não apareci. Porque eu estou fazendo, mas não quer dizer que eu não estou sendo produtiva, mas é porque também gerou-se essa necessidade de tudo que se está fazendo estar postando, né? Nas redes, seja ela TikTok, enfim, tanto que teve pessoas que já falaram assim, tiveram pessoas que falaram para mim, tu tinha que estar no TikTok. Se você tivesse no TikTok, o negócio ia... Eu falei, gente, mas eu não tenho perfil. Eu acho que você também tem que respeitar o teu perfil, sabe? Eu falo, não é o meu perfil, aquilo ali eu já olhei, já tentei, eu acho que eu não me identifico, daí no final eu vou trabalhar contra a minha própria questão que eu estou falando de você ter um ambiente saudável, um planejamento, uma rotina. Então, acho que é isso também, às vezes as pessoas não fazem esse depuramento, sabe? Exato. Então, por isso que eu digo assim, eu tenho uma questão de um amor, porque eu sempre vejo o lado positivo, eu acho que é muito positivo, mas se a gente souber usar. Se a gente souber usar. E as pessoas estão muito acostumadas, assim, a toda hora ter o acesso muito fácil a você. Foi que nem você falou ali do WhatsApp, né? Mas é no WhatsApp, é no Instagram. A pessoa te manda uma mensagem, sabe que se tu visualizou... mas tu visualizou e não me respondeu naquela hora? Gente, mas às vezes a gente visualizou sem querer. Estava fazendo outra coisa, cliquei ali. Então, tem essa questão de imediatismo, né, que as redes exigem da gente. Então, assim, eu gosto, assim, de interagir, mas talvez não no ritmo que as pessoas estão acostumadas ou que a plataforma pede, né? Exato. Eu só sei que de uns tempos para cá, eu mudei muito a forma de ver tudo isso. Eu, por exemplo, eu só faço se eu tiver vontade. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Eu não ligo para a questão de número. Uhum. Eu tenho que estar à vontade com essa questão. Mas uma coisa que eu percebi, e também já aconteceu a mesma coisa com você e está acontecendo comigo, é que muita gente fala, ô Luiz, por que você não passa o podcast, faz cortes para postar no TikTok? Uhum. Aí eu falo, gente, aquele negócio não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Juliano. Então, assim, a gente ainda não pensa em TikTok. Eu acho que esse formato aqui, que é um formato que a pessoa senta, ouve com a maior tranquilidade possível, é o que a gente quer. Eu acho que esse é o nosso objetivo principal. Não é aquele negócio de 1 minuto papum, não. Sim, eu acho que está confortável, né? Porque eu acho que existem vários tipos de plataformas justamente para se adequar a diferentes perfis. Só que às vezes eu falo que é a pegadinha da vida. Às vezes a gente cai nessa pegadinha, porque como a gente é criador também de conteúdo, né? E vocês bem mais que eu, a gente acaba caindo nessa pegadinha que tem que estar presente em todos os lugares. Só que às vezes daí o que acaba caindo? A qualidade da gente, exato, nosso cansaço, porque a pessoa é a mesma, só que as plataformas são múltiplas, né? Então eu acho que acho que as pessoas agora também, eu estou vendo muitos criadores, tá, Luiz, entendendo isso, falando que, olha, esse ritmo que se pede, na verdade, é meio utopia, para a questão de ser humano mesmo, né? É muito estafante, nós não somos robôs, né? Exato. Eu só sei que a gente está vivendo um momento que é bom a gente ter equilíbrio. E assim, equilíbrio em tudo. Nem muito, nem pouco. Eu acho que tem que ser o necessário. Equilíbrio é fundamental, né? Exato. E Natália, antes da gente entrar para a parte final da nossa conversa, eu queria... Você separou algum livro seu para mostrar para a gente? Porque o pessoal deve estar curioso, porque a gente só citou alguns nomes. Sim. Então, eu tenho, que nem eu comentei, o Contos e Lendas de Pancã, eu não lancei ele físico, né? Isso. Mas eu vou tentar mostrar aqui. Capa maravilhosa. É bonito, né? Gente, essa capa aqui foi feita... Não sei se dá para ver. Essa capa tem algum desenhista que assinou ela? Então, ela foi feita porque é uma ilustradora que eu sigo já há um certo tempo. Eu sempre idealizei, conversei com ela, né, quando eu estava bolando o livro e tal. E ela é uma ilustradora, ela é francesa, para vocês terem uma ideia. Que fantástico.
Mas quando eu fiz o Contos e terminei, eu falei assim, Célia, eu não vejo outra pessoa para fazer a capa do que você. Tem isso, né? Eu falei, gente, precisa ser a Célia. Célia, pelo amor de Deus, arranja um tempo, vamos dar um jeito. Eu vou passar o chapéu aqui por todo mundo que puder ajudar, porque ilustração a gente tem que valorizar, porque é um trabalho, né? Tem. Não é, e é caro, né? Ilustração é caro, mas se bem que ela foi, assim, super parceira. Então, a Célia que fez, é uma ilustradora francesa, e eu amo o trabalho dela, né? E daí eu tô aqui com Contos e Lendas de Pancã, ele é um e-book, tá na Amazon, mas eu tô justamente com ele aqui em mãos, porque é aquilo que você estava falando, Luiz. Eu tô aqui com o boneco do livro, fazendo um monte de anotação, né? Que assim, melhor aqui, trabalha isso aqui, justamente por isso, assim, né? Não, é porque, gente, depois que eu virei editor profissional... Aí você viu o B.O. Não, é porque é o seguinte, gente, uma coisa é o que está na tela, E uma coisa que eu percebo, que o pessoal hoje em dia está com uma mania horrorosa, é o seguinte, a pessoa recebe o arquivo e aprova pelo celular. Nossa, sério? Gente, isso é a coisa mais errada do mundo, gente. Nossa. Então, vou dar uma dica importantíssima, gente. Sempre quando vocês forem escrever um livro, vocês vão aprovar no computador primeiro. E depois, vocês vão pegar a boneca com o marcadorzinho, vocês vão marcar aonde está errado. Porque e isso não é passando rápido, não. Porque eu já vi gente fazendo isso. Só para ver se está tudo aqui. Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Exatamente. Tem que ter post-it. Na minha mesa, tem post-it. Por quê? Se o negócio for grave, você bota de rosa. Se o negócio for uma coisa simples, você bota de verde. Mas o importante é o quê, gente? É analisar o material com a maior tranquilidade do mundo. E é impressionante, né? Porque você vê, ele foi revisado várias vezes, e o e-book está aí na Amazon, né? Mas ainda no impresso eu fico assim, gente, como é que passou isso aqui? Exatamente. Isso aqui não pode passar, isso aqui nós vamos ter que rever. E daí, que nem você falou, tamanho de letra, diagramação, a gente pensou tudo numa diagramação, quando imprimiu o livro, Luiz do céu, eu falei, não vai funcionar. Não vai funcionar, e até depois a própria, né, o editor falou, não funcionou, nós vamos ter que... E sem contar que a gente até tem que pensar, às vezes a gente não pode nem pensar na gente, eu gosto até de brincar nisso. Você tem que pensar no seguinte, imagina uma senhora de 70 anos pegando seu livro, e ela tem que ser dislexa, que é para poder você entender a questão de como o texto está organizado, porque para quem é dislexo, a questão do espaçamento faz muita diferença. Sim. E a questão da linha começar no ponto e terminar na mesma página também faz muita diferença. Sim. Então, assim, são duas dicas que eu deixo, que eu dou para todo mundo, que eu acho que faz muita diferença. Tem uma colega que, assim, nós somos colegas de internet, mas eu gosto muito dela, assim, que ela faz mais resenha de livros de época, assim, né? A Thaís, até sigam lá a Thaís Cabeza, ela tem, acho que é Cabeza que fala, Cabeça, não, acho que é Cabeza. E ela é maravilhosa, assim, ela faz um monte de resenha. E uma vez ela estava fazendo do Orgulho e Preconceito. E ela estava, acho que era Orgulho e Preconceito, ou é do Alan Poe, é Orgulho e Preconceito. E ela estava com algumas versões, justamente por causa disso que você falou. Ela falou assim, gente, essa daqui não dá. Olha o tamanho da letra, olha a diagramação. Então, como isso pode prejudicar? Ela até estava falando que, depois isso me fez refletir, que algumas pessoas não podem, a história pode ser boa, mas algumas pessoas não têm uma boa experiência com a leitura justamente por causa desses detalhes, né? Porque faz diferença. Eu sei que tem gente que não termina livro por causa de espaçamento. Pensa, ai, que desespero. Entendeu? Eu já fiquei desesperada. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. São detalhes que, às vezes, as pessoas não pensam, mas, assim, faz toda a diferença, gente, num bom material. Porque, às vezes, a pessoa pensa no acabamento, pensa no papel, pensa na capa, mas ela não pensou na experiência do
de quem está lendo. Então, Sim. assim, eu sempre falo, gente, pensa numa senhora de 70 anos que seja dislexa. Vai fazer muita diferença na aprovação final. É uma boa gente, dica. vai ser uma coisa que vai mudar a sua vida, porque muita gente vai ler até o final, e muita gente vai dar feedback. Vocês podem ter certeza disso. Que legal. E, Natália, a gente já entrou na parte final. Antes disso, eu só vou dar uns avisos aqui importantes. Claro. Gente, quem quiser adquirir os nossos marcadores, eles estão nas livrarias Leitura, do BH Shopping, Pátio Savassi, Boulevard Shopping e Shop Cidade. Eles ficam na lateral do caixa. Fiquem à vontade, peguem quantos quiserem, tá? E, gente, quem puder compartilhar, curtir, a gente fica muito feliz. Isso ajuda muito o nosso trabalho, isso ajuda a manter a recorrência e ajuda a gente a entender o que vocês realmente querem ver e ouvir, né? Porque você tem a opção de poder ouvir, você tem a opção de poder ver no YouTube, beleza? Natália, como que eu te acho? Tem Instagram? Tem site? Sim, tem o meu Instagram, Natália Ramos, né? Boa. Você me acha lá, mas as novidades geralmente eu posto lá primeiro. Então é @eu.natália. Isso, Natália Ramos. Boa, facinho, gente. Isso. E também o meu site é www.eunataliaramos, tudo junto daí.com, né, onde também eu posto de feiras. Você pode se inscrever no meu site, que eu também toda semana faço principalmente artigos sobre gestão do tempo, né? Falo bastante sobre isso. E no meu YouTube também, que agora você me pegou, que eu não lembro como é que tá o meu YouTube lá, gente. Mas se digitar Natália Ramos, acha. Provavelmente você acha. Isso mesmo. Boa, não, fantástico. Ô, Natália, eu sempre gosto de deixar essa pergunta para o final, porque eu acho que ela é muito boa. Uhum. Porque ela faz a gente pensar e questionar bastante. Que é o seguinte, se você pudesse escrever ou editar 3 livros, quais seriam esses livros? Pode ser de qualquer editora e qualquer autor. Tem tanto autor que eu gostaria de escrever. Exato. A gente já recebeu aqui referências maravilhosas. Meu Deus. Olha, do Bernard Cornwell, se tu pega qualquer um, eu queria escrever qualquer um. Fantástico. Já subiu a linha. Fantástico a coleção dele. Maravilhoso. Eu adoro. Ele é o meu escritor preferido da vida, assim. Gostei. O Walter Hugo Mãe também. Opa! Só paulada. Que assim, só estou pegando os meus preferidos e de livros assim que quando eu terminei de ler, eu falei, caraca, eu queria escrever isso aqui. Fantástico. É muito bom, né? E eu tenho, assim, uma certa predileção também por autores russos, né? Então, os irmãos Karamazov também. Nossa! Tá até aqui, tá valendo de novo. Gente, ó. Tá aqui, tá aqui. Do Fyodor, né? Então, eu nunca Só sei. paulada. Mas é que eu amo, assim, né? Música clássica russa e livro, autor romance, né? Russo. Eu acho que os caras, assim, até questão de cultura, eles escrevem, o humor deles é diferente. O humor é totalmente. Eu acho incrível, eu acho fofo. Eu falo, caraca, que coisa maluca, que ideia diferente. Eu adoro. Imagino, que coisa boa. Natália, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. Isso deixou o nosso episódio muito bom. Eu adorei a sua participação, agregou muito para a gente. Fico muito feliz quando a gente grava episódios assim. E Natália, tem alguma mensagem para poder deixar para o povo, antes da gente encerrar? Eu queria agradecer você, Luiz, Juliano, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Nós precisamos de podcasts, de trabalhos assim, para a gente conversar sobre livros, literatura, sobre gestão de pessoas, né? E o que eu gostaria de deixar de recado para as pessoas é que leiam. Se você está lendo gibi ou mangá, independente de que você conhece, eu sei que eu dei, no final, referências meio mais pesadinhas, mas eu comecei lendo
gibi, mangá, e depois a gente vai depurando o gosto. Eu acho que tem muita discussão a respeito do que é livro bom, o que é livro ruim. Eu sempre gosto de dizer que o que tem são livros para cada momento da sua vida, né? Exatamente. Independente do que você estiver fazendo, leia. Se você tem meia hora para ficar no celular vendo bobiça, pega essa meia hora, bota um livro dentro da bolsa e leia. Acho que vai bastante. Não, fantástico, Natália. Muito obrigado, tá, pela sua presença, valeu mesmo. E, gente, Obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada.